Ei pessoal, hoje à noite nós vamos entrar em um lugar que você provavelmente nunca imaginou existir, uma cidade que foi literalmente enterrada em apenas um dia. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se estivesse aqui naquele dia fatídico, talvez nem tivesse visto o nascer do sol. Você caminha pelas ruas silenciosas, sentindo o ar pesado com a calma aparente de algo que está prestes a acontecer, como se a própria cidade prendesse a respiração, observando você passar. O chão sob seus pés rende levemente, e você nota pequenas rachaduras nas pedras, detalhes que ninguém mais parece perceber, mas que fazem seu coração acelerar só um pouco mais. É curioso pensar que, naquele instante, tudo parecia normal, mas há um prenúncio invisível no ar, como o cheiro de chuva antes da tempestade, ou daquele café queimado que você tenta ignorar pela manhã. E claro, como sempre, você provavelmente não sobreviveria a isso se estivesse no lugar errado na hora errada. Enquanto caminha, você nota detalhes quase imperceptíveis, um cesto de frutas virado no mercado, o olhar desconcertado de uma criança que não deveria estar ali, o som distante de metal rangendo em alguma oficina. Tudo isso parece tão mundano e, ainda assim, carregado de significado, como se a cidade estivesse contando silenciosamente sua própria história de desastre iminente. A paisagem urbana, com suas casas antigas, templos desgastados e ruas estreitas, parece ter sido congelada no tempo, aguardando um instante que mudaria tudo. Você respira fundo, tentando se acostumar com o contraste entre a beleza antiga e a sensação crescente de vulnerabilidade. Enquanto explora, você sente uma espécie de tensão invisível, como se os prédios, as pontes e até as árvores observassem cada passo seu. Cada detalhe, desde as janelas pequenas de madeira até os azulejos rachados, contribui para uma atmosfera de alerta sutil, uma lembrança silenciosa de que a cidade é frágil, de que a harmonia cotidiana pode ser destruída em segundos. Você lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo que leu uma vez, algo que parecia ridículo, mas que é, de certa forma, tão estranho quanto a sensação que toma conta do ar ao seu redor. E assim, você continua a caminhar, cada passo trazendo uma mistura de fascínio e apreensão, percebendo que está prestes a testemunhar algo que poucos humanos já viram. E não esqueça antes de se acomodar, não esqueça de tirar um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal para ouvir mais histórias curiosas como essa. Enquanto observa os detalhes, imagine os comerciantes se preparando para o dia, completamente alheios à catástrofe que se aproxima. Cada esquina, cada rua e cada sombra parece carregar uma energia própria, quase consciente, como se a cidade estivesse viva e ciente de seu destino. Você sente a urgência sutil no ar, mas também a beleza estranha de um lugar prestes a se transformar para sempre. Agora, respire fundo. Note os sons sutis das suas próprias passadas, o rangido das pedras, o farfalhar das folhas ao vento. Permita-se mergulhar na atmosfera silenciosa e densa desta cidade. Você percebe que está caminhando em um limiar entre o comum e o extraordinário, entre o cotidiano e o desastre iminente. O que parece ser apenas uma rua tranquila, com barracas de frutas e pequenos artesãos, esconde a tensão de um dia que mudará tudo. Você começa a explorar as ruas da cidade com mais atenção, cada passo revelando detalhes que antes pareciam insignificantes. Os mercados estão silenciosos, as bancas abandonadas com frutas e legumes parcialmente maduros, algumas tombadas no chão, outras ainda em cestos de vime cuidadosamente alinhados. É estranho como algo tão mundano pode parecer tão cheio de significado quando você sabe que o destino desta cidade está prestes a mudar radicalmente. O ar tem um cheiro peculiar, uma mistura de terra úmida, madeira antiga e especiarias esquecidas, algo que lembra aquelas mercearias centenárias que você já visitou em viagens, mas amplificado por uma sensação de presságio que percorre suas veias. Enquanto você anda, percebe detalhes que normalmente passariam despercebidos, o tremor leve de uma bandeira ao vento, o ranger quase imperceptível de uma porta antiga, o brilho metálico das moedas esquecidas em uma calçada rachada. Tudo parece carregar uma história própria, como se cada objeto estivesse sussurrando sobre a vida das pessoas que, naquele mesmo instante, seguiam suas rotinas sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Você lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo, uma ideia tão absurda que ainda assim parece estranhamente adequada para descrever o clima de tensão e bizarrice que paira sobre a cidade. Cada rua e esquina parece um palco, cada detalhe um ator silencioso neste drama iminente. À medida que você avança, nota sombras que não seguem exatamente a lógica da luz. Os telhados das casas parecem um pouco inclinados demais, as portas estão ligeiramente fora de alinhamento, e há uma sensação constante de que tudo está levemente fora de lugar.
Você começa a sentir uma espécie de vertigem, como se estivesse sendo sugado para dentro de um quadro vivo, uma pintura detalhada que captura cada nuance da vida da cidade, mas que ao mesmo tempo distorce a realidade em pequenas doses, suficientes para confundir a mente. É uma sensação que mistura fascínio e desconforto, como quando você olha para um padrão hipnotizante e percebe que não consegue desviar o olhar. Enquanto observa o movimento, ou a falta dele, percebe detalhes que parecem impossíveis. Pássaros que voam em padrões circulares precisos demais, crianças brincando em áreas onde não há espaço suficiente, comerciantes que parecem congelados em gestos incompletos, como se o tempo tivesse hesitado sobre cada um deles. A cidade está viva, mas de uma forma estranha, cheia de presságios e sutilezas que só você percebe. É fascinante e, ao mesmo tempo, inquietante. Cada ruído distante, o tilintar de metal, o bater de uma porta, o farfalhar das folhas, se mistura em uma sinfonia silenciosa que você sente mais do que ouve, aumentando a tensão no ar. Você tenta focar nos detalhes menores, como o padrão de rachaduras no chão de pedra, o desgaste das tábuas das portas, o brilho do sol refletindo em poças de água deixadas pela chuva da noite anterior. Cada fragmento parece carregar um fragmento da história da cidade, uma narrativa silenciosa que apenas você consegue perceber antes que tudo desapareça sob a catástrofe iminente. E enquanto você se move, percebe a sensação de que está caminhando entre duas realidades, uma visível e tangível, e outra feita de possibilidades, sombras e presságios. O silêncio é quebrado apenas pelos seus próprios passos, que reverberam pelas ruas estreitas, criando um eco que parece responder aos seus movimentos. A cidade parece consciente da sua presença, cada pedra e parede reagindo sutilmente à sua atenção. Você sente uma estranha conexão com este lugar, uma mistura de curiosidade, temor e admiração, como se estivesse prestes a desvendar um segredo que ninguém mais jamais verá. E ainda assim, há um fio de ansiedade, uma percepção de que cada momento é precioso e que a transformação iminente da cidade está prestes a acontecer sem aviso, levando tudo com ela. Enquanto você continua sua exploração, a cidade começa a revelar sinais mais claros de seu destino iminente. Casas, templos e praças ainda intactos, mas há algo no ar, uma tensão quase palpável, como se o próprio solo contivesse segredos e memórias prestes a emergir ou desaparecer. Você observa os detalhes com atenção, a madeira das portas rangendo suavemente, o cheiro doce e ácido das frutas esquecidas nos mercados, o brilho metálico das moedas espalhadas no chão, refletindo a luz do sol que atravessa as nuvens densas. Cada elemento da cidade parece sussurrar histórias de vidas interrompidas, festas não celebradas e negociações que nunca se concluíram. É uma sensação que mistura fascínio com uma ansiedade crescente, como se o tempo tivesse diminuído apenas para que você pudesse absorver cada detalhe. Você chega a uma praça central, onde a fonte de pedra antiga está parada, com água refletindo o céu cinzento de forma cristalina, como um espelho do mundo que está prestes a desaparecer. Os bancos de madeira estão cobertos por folhas secas, cada uma com padrões de veios tão delicados que parecem mapas de uma vida inteira. Você nota um pequeno grupo de crianças brincando nas bordas da praça, mas há algo estranho. Seus movimentos são ligeiramente sincronizados, quase ensaiados, como se estivessem seguindo uma coreografia invisível. Você se lembra de ter lido sobre cidades antigas que tentavam, de maneira simbólica, organizar a vida para agradar aos deuses ou para evitar desastres naturais. Aqui, essa sensação é exagerada, quase surreal. Enquanto caminha por entre os edifícios, percebe detalhes que normalmente passariam despercebidos. Uma janela entreaberta que se move com o vento, revelando cortinas antigas de tecido desbotado, marcas no chão de pedra que indicam caminhos antigos, pequenas estátuas de deuses ou espíritos protetores, algumas quebradas, outras intocadas. Cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça que você não consegue completar, mas que desperta uma sensação de antecipação. A cidade parece viva, como se estivesse respirando lentamente, preparando-se para o evento que mudará tudo. Você entra em uma das casas maiores, talvez a residência de um comerciante ou líder local. O interior está impecável, exceto por pequenos sinais de abandono, uma jarra caída, algumas moedas espalhadas, uma bandeja de pão parcialmente consumida. Tudo parece congelado no tempo. Há um cheiro sutil de madeira antiga e especiarias esquecidas. Você percebe o quanto cada objeto mantém a presença de seus donos, como se suas histórias estivessem gravadas nas paredes, móveis e utensílios. É fascinante pensar que uma cidade inteira pode carregar lembranças tão vívidas de maneira silenciosa e invisível. Enquanto explora, começa a notar mudanças sutis na percepção.
O chão parece mais irregular, as ruas mais longas ou mais curtas do que deveriam ser, e sombras que não combinam com a posição do sol. A cidade parece brincar com sua mente, uma antevisão do que está por vir. Você sente uma estranha mistura de admiração e medo, consciente de que a catástrofe iminente, a própria terra engolindo a cidade em um único dia, está prestes a transformar cada detalhe que você observa em memórias perdidas. Mesmo agora, enquanto você caminha, há a sensação de que a cidade está tentando se comunicar, de maneiras sutis, deixando pistas para aqueles que prestam atenção. No entanto, não é apenas o espaço físico que chama sua atenção, mas também o silêncio estranho que permeia tudo. Cada passo ecoa de maneira diferente, como se o som fosse absorvido ou amplificado de forma irregular, e o vento que passa pelas ruas cria sussurros que parecem palavras conhecidas, mas incompletas. A cidade inteira parece estar em um estado liminar, entre a vida e a iminente destruição, e você percebe que sua própria presença é parte desse limiar. Cada movimento seu parece despertar memórias, sombras e presságios, tornando a experiência quase sobrenatural. Enquanto você se afasta da praça, observa como a luz do dia começa a mudar, filtrando-se através de nuvens pesadas, lançando sombras alongadas sobre prédios e ruas. O clima contribui para a sensação de tensão, há um frio estranho no ar, misturado ao cheiro de terra molhada e madeira antiga. Cada detalhe, uma janela quebrada, uma bandeira desbotada, um balde tombado, parece carregar um significado oculto, uma lembrança de vidas comuns e interrompidas. A cidade, você percebe, está viva em sua memória, mesmo sabendo que, em poucas horas, tudo será enterrado, apagado do mundo físico. Você segue pelas ruas estreitas e tortuosas da cidade, tentando absorver cada detalhe antes que desapareça para sempre. As construções parecem sussurrar histórias esquecidas, uma taverna com cadeiras empilhadas, mesas marcadas por anéis de copos antigos, lembrando festas que já não existem. Cada tijolo, cada laje de pedra, carrega uma memória de vida cotidiana, e você percebe como pequenas mudanças no ambiente podem alterar completamente a percepção de normalidade. O vento que passa entre as casas traz aromas mistos de pão assado, ervas secas e um leve toque de fumaça de lenha, tornando a experiência quase sensorialmente rica, apesar da atmosfera de presságio iminente. À medida que você se aproxima do mercado central, nota que as barracas estão impecavelmente organizadas, como se esperassem clientes que nunca chegariam. Frutas e vegetais ainda descansam em cestos de vime, suas cores vívidas contrastando com a palidez do céu coberto de nuvens. Você observa um vendedor que parecia ter abandonado seu posto às pressas, uma balança ainda equilibrada, algumas moedas ao lado, como testemunhas silenciosas de um momento congelado no tempo. Cada objeto parece carregar uma narrativa, e você se pega imaginando os rostos das pessoas, suas vozes, seus risos que agora só existem na memória das ruas. Enquanto caminha, nota um templo no centro da cidade, suas paredes cobertas de inscrições e símbolos religiosos que contam histórias de fé, devoção e rituais que remontam a gerações. Você entra, e a sombra da estrutura interior parece alongar-se de maneira impossível, criando uma sensação de que o espaço se expande além do físico. O altar está intacto, com oferendas deixadas pelos fiéis, pequenos objetos, moedas e tecidos coloridos, que parecem brilhar suavemente à luz que atravessa vitrais antigos. Você sente uma estranha mistura de reverência e inquietação, consciente de que toda a cidade está prestes a ser engolida pelo solo, e que estas memórias sagradas serão soterradas junto com ela. Em um beco lateral, encontra uma casa menor, com uma porta entreaberta. Ao entrar, você percebe o interior simples, mas cuidadosamente mantido. Uma mesa de madeira com utensílios de cozinha, um pequeno tapete no chão, paredes decoradas com pinturas e inscrições que contam a vida de quem ali vivia. O cheiro de incenso queimado se mistura à madeira envelhecida, evocando uma sensação de familiaridade e nostalgia. Você nota pequenos detalhes, uma jarra de cerâmica intacta, algumas ervas secas amarradas em cordões, uma cadeira tombada. Cada elemento parece contar a pressa de um cotidiano interrompido, como se os moradores tivessem deixado tudo às pressas, mas com intenção de retornar, algo que você sabe que nunca acontecerá. O chão começa a mostrar fissuras sutis, sinais de que a terra abaixo está instável. Você sente uma vibração quase imperceptível sob os pés, como se a cidade estivesse respirando lentamente, se preparando para o evento catastrófico que virá. Cada passo seu provoca ecos estranhos, como se os próprios edifícios respondessem ao movimento humano, amplificando a sensação de urgência e desorientação. Você percebe detalhes que anteriormente passaram despercebidos,
O alinhamento irregular das pedras do caminho, o brilho metálico de utensílios esquecidos, a sombra de uma árvore inclinada que se move de forma estranhamente ritmada. Tudo contribui para a sensação de que a cidade está viva, mesmo prestes a ser engolida. Você chega à Praça do Relógio, onde uma torre antiga mantém o tempo com engrenagens expostas e ponteiros de bronze. Mas algo parece errado, os ponteiros se movem de maneira irregular, às vezes acelerando, outras vezes parando. O som do sino ressoa com atraso, criando um ritmo desconexo que confunde ainda mais sua percepção do tempo. É uma lembrança inquietante de que a normalidade que você conhece não se aplica aqui, tudo está prestes a ser consumido. Enquanto observa o relógio, percebe que até a própria luz do dia parece hesitar, alternando entre brilho e penumbra de forma quase sobrenatural, como se o céu estivesse ciente do destino da cidade. Você se aproxima do bairro residencial, onde casas de tijolos baixos e telhados de palha formam um labirinto de ruas estreitas e sinuosas. As janelas estão trancadas, mas algumas deixam escapar sinais da vida que antes preenchia o lugar, cortinas movendo-se suavemente com a brisa, pequenos vasos de flores nas soleiras e brinquedos de madeira espalhados pelo chão, lembrando a presença de crianças que não voltariam a brincar ali. O silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante do vento passando pelos telhados, criando um sussurro constante que parece murmurar histórias de famílias inteiras, rotinas e rituais interrompidos. É um silêncio pesado, carregado de antecipação, e você sente o peso da inevitabilidade de tudo o que está prestes a acontecer. Enquanto você caminha por uma rua estreita, nota uma fonte no centro de uma pequena praça. A água ainda corre, refletindo a luz do céu cinzento, mas há algo perturbador na cena. Os peixes nadam de maneira estranha, como se reagissem à ansiedade que permeia o ambiente. Você se aproxima, observa os detalhes, musgo nas pedras, marcas de ferraduras antigas no chão, e percebe que cada elemento está perfeitamente preservado, congelado no tempo, mas ao mesmo tempo prestes a desaparecer. É como se a cidade tivesse sido preparada para um grande desaparecimento, cada objeto e ser vivo aguardando silenciosamente o instante final. Adentrando uma rua lateral, você encontra uma loja de tecidos. As peças coloridas pendem de varais improvisados, tocando o chão com suavidade, mas há um descompasso inquietante. Algumas cores parecem desbotar rapidamente, enquanto outras mantêm um brilho quase sobrenatural. Você nota detalhes minuciosos, agulhas de costura ainda cravadas em almofadas, tesouras de ferro repousando ao lado de fios enrolados. Tudo parece parado em um instante específico, mas ao mesmo tempo carrega uma tensão implícita, como se os objetos soubessem que não haverá amanhã para os habitantes. Você percebe a simetria estranha da loja, que cria a sensação de que cada passo que dá está dentro de um sonho lúgubre e cuidadosamente planejado. Seguindo por um beco estreito e sinuoso, você chega a um armazém abandonado, com portas de madeira entreabertas e janelas quebradas. A luz do sol entra em feixes irregulares, iluminando partículas de poeira que dançam no ar, criando uma atmosfera quase mágica, mas carregada de melancolia. Dentro, pilhas de barris, sacos de grãos e utensílios de metal se empilham de maneira organizada, como se a cidade tivesse sido trancada no tempo. Você toca uma superfície metálica fria e sente o peso da história materializada. Cada objeto testemunhou a rotina diária, o comércio, o trabalho e agora aguarda o instante de ser engolido pelo solo. É um lembrete silencioso de que a vida humana é efêmera, e até mesmo os bens materiais não resistem ao curso inexorável do tempo. Ao virar em uma esquina, você encontra um poço antigo, cercado por pedras esculpidas com detalhes delicados, talvez símbolos de proteção ou dedicados a divindades locais. A água dentro reflete o céu cinzento, mas há algo desconcertante. O reflexo parece se mover de maneira independente, criando ilusões de figuras submersas que não existem. Você se inclina para olhar, e por um instante sente que poderia mergulhar e desaparecer, como a própria cidade em que caminha. Cada detalhe, cada som e cada sombra parece conspirar para amplificar a sensação de inquietação, fazendo você perceber que a cidade, por mais real que pareça, já está parcialmente perdida para o mundo. Você continua caminhando até uma pequena igreja no fim da rua. As portas de madeira estão entreabertas, rangendo suavemente com o vento. Ao entrar, você sente o cheiro de velas queimadas, madeira envelhecida e um leve aroma de incenso que ainda persiste no ar, lembrando cerimônias que ocorreram há dias ou talvez décadas. O altar está intacto, com paramentos coloridos e candelabros de metal polido. O ambiente transmite uma sensação de reverência suspensa, uma espécie de tempo parado, onde o sagrado parece resistir à força que está prestes a engolir toda a cidade.
Cada detalhe, da textura da pedra ao brilho do ouro nos objetos, contribui para uma sensação intensa de fragilidade e efemeridade, lembrando que a vida pode ser interrompida em um instante. Você deixa a igreja e segue por uma rua que lentamente se transforma em um caminho de terra, ladeado por casas que parecem murchar sob o peso de um destino iminente. Cada construção exala uma estranha sensação de abandono temporário, como se os moradores tivessem saído apenas por um momento e nunca mais retornariam. O vento levanta pequenas nuvens de poeira que dançam ao redor de seus pés, carregando o cheiro de madeira antiga, barro úmido e ervas secas. Você percebe detalhes sutis que antes passaram despercebidos: portas entreabertas balançando, janelas quebradas refletindo a luz do céu, e objetos cotidianos, uma bacia de cerâmica, um cesto de vime, uma escada encostada na parede, todos congelados em ações interrompidas. É como se estivesse caminhando através de uma pintura viva, onde cada elemento preserva um instante de vida prestes a desaparecer. Enquanto avança, encontra um pequeno mercado aberto, mas vazio. Barracas coloridas de tecidos pendem sobre arames torcidos, e cestos de frutas e legumes ainda descansam sobre mesas de madeira, como se os vendedores tivessem saído para atender a clientes que nunca mais chegariam. Você nota a variedade de cores: açafrão profundo, índigo desgastado, ferrugem brilhante, contrastando com o céu acinzentado. Há detalhes que tornam a cena perturbadoramente real: um punhado de sementes espalhadas pelo chão, uma vassoura caída, marcas de pegadas recém-feitas na terra. A atmosfera cria uma tensão silenciosa, e você sente que cada passo que dá está em desacordo com o fluxo natural do tempo, como se estivesse avançando na expectativa de algo inevitável, sem poder evitar. O barulho de um sino distante chama sua atenção, e você segue a trilha até uma torre no centro da cidade. A estrutura é alta e sólida, feita de pedras antigas cobertas por musgo e líquen, testemunha silenciosa do que está prestes a acontecer. Ao subir as escadas estreitas e rangentes, você observa a cidade a partir de um ponto elevado, percebendo a extensão de ruas, praças e casas que parecem prontas para serem engolidas. Cada detalhe da paisagem: telhados de palha, ruas tortuosas, pequenas árvores plantadas nas calçadas, contribui para a sensação de fragilidade e iminência, como se a cidade estivesse prestes a desaparecer em um único suspiro da terra. No topo da torre, o vento sopra mais forte, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e madeira antiga. Você percebe que a cidade parece suspensa entre o presente e o desaparecimento, como se estivesse em um limbo de realidade e memória. O silêncio é quase absoluto, apenas quebrado pelo rangido das escadas e o sussurro do vento. Cada movimento que você faz ecoa pelo espaço, e você sente a mesma tensão que a cidade carrega. Cada segundo que passa aproxima o instante em que tudo será enterrado. Há uma estranha beleza nesse cenário, uma mistura de desolação, perfeição preservada e antecipação dolorosa. Ao descer da torre, você passa por um beco estreito, onde uma pequena fonte jorra água cristalina. A fonte parece imune ao destino da cidade, mas ao observar mais de perto, percebe que a água reflete imagens fugazes de vidas interrompidas: crianças brincando, mulheres carregando cestos, homens conversando e rindo. É um lembrete silencioso da humanidade que ali existia, cada momento comum transformado em memória efêmera diante da catástrofe iminente. Você sente uma pontada de melancolia, mas também uma estranha admiração pela cidade, que mesmo prestes a desaparecer, mantém sua essência viva em cada detalhe. Enquanto caminha pelas ruas, percebe sinais de animais tentando encontrar abrigo: gatos se esgueirando sob carros de bois vazios, pássaros sobrevoando as praças silenciosas, cães farejando cada canto. Eles também parecem cientes do fim que se aproxima, agindo com cautela e instinto, como se compartilhassem a tensão que permeia o ar. A cidade inteira parece respirar com você, cada elemento pequeno ou grande amplificando a sensação de urgência e desorientação. A experiência é hipnótica, quase onírica, e você sente que se tornou parte de um ritual antigo, testemunhando o desaparecimento inevitável de tudo ao seu redor. Você chega à Praça Central, um espaço amplo onde a cidade parecia se reunir para celebrar, negociar e viver os pequenos momentos do dia a dia. Agora, no entanto, o local está imerso em uma quietude desconcertante. Os bancos de madeira, desgastados pelo tempo, permanecem vazios, e as fontes de pedra que antes jorravam água borbulhante agora exalam apenas o silêncio. O chão de pedras irregulares está coberto por uma fina camada de poeira, levantada pelo vento que passa pelos prédios ao redor. Cada detalhe, desde os cestos de vime abandonados até os pequenos utensílios caídos no chão, transmite a sensação de interrupção súbita da vida,
como se a cidade tivesse sido congelada no instante em que tudo mudou. Enquanto você observa, percebe pequenas pistas de rotinas interrompidas. Uma mulher deixou seu avental sobre uma mesa, uma criança largou o brinquedo no meio da rua, um mercado parcialmente desmontado ainda guarda frutas e verduras frescas. As cores desses objetos, vermelho, açafrão, azul petróleo, parecem mais vívidas contra o fundo acinzentado, criando um contraste quase surreal. Você nota que, embora o espaço pareça abandonado, há sinais de movimento invisível, um deslocamento imperceptível no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer e ainda não ocorreu. É um lembrete silencioso de que o tempo, aqui, não flui normalmente, ele parece dobrar-se sobre si mesmo, deixando você em uma sensação constante de antecipação. No canto da praça, um grupo de casas com varandas baixas se destaca. Telhados de palha, janelas abertas, cortinas esvoaçantes, todos elementos comuns de uma cidade viva, agora estão congelados em uma quietude quase sobrenatural. Você caminha devagar, sentindo cada passo ecoar de forma estranha sobre as pedras, como se a cidade estivesse amplificando o som de sua presença, tornando cada movimento mais pesado e significativo. Há uma harmonia peculiar entre abandono e perfeição, como se a cidade tivesse se preparado para o momento final, preservando cada detalhe com cuidado silencioso. Ao explorar mais de perto, você encontra uma pequena igreja no centro da praça, suas portas entreabertas revelando o interior escuro. O altar permanece impecável, velas apagadas ainda perfumam o ar com um cheiro antigo de cera e incenso. Há um candelabro caído no chão, um livro aberto com páginas de pergaminho amarelado, cada palavra e ilustração capturadas no momento exato em que a cidade foi selada. É impossível não sentir uma pontada de melancolia e admiração, pois a cidade não está apenas morta ou enterrada, ela está preservada como um relicário de vidas interrompidas, um registro silencioso da humanidade congelada no tempo. O vento aumenta levemente, trazendo o som de folhas secas rodopiando pelas ruas e pequenos fragmentos de papel que se soltam de caixas e cestos. O cheiro de terra úmida mistura-se com o aroma de madeira antiga e pedra aquecida pelo sol. Cada detalhe da praça amplifica a sensação de desorientação. Você sente que está preso entre o mundo real e um espaço suspenso, onde o tempo perdeu sua linearidade. Olhar para as casas, a igreja, os mercados e os objetos abandonados despertam um misto de fascínio e desconforto, como se você fosse testemunha de algo que ultrapassa a compreensão cotidiana. Enquanto caminha, você percebe pequenos animais que ainda vagam pelo espaço, invisíveis ou ignorados pelos habitantes ausentes, um gato circulando discretamente, pássaros pousando nas sacadas, insetos zumbindo em torno de uma fonte. Esses sinais de vida mínima reforçam a sensação de que a cidade ainda respira, mesmo prestes a desaparecer. Cada movimento seu é observado e amplificado pelo ambiente silencioso, e você sente a tensão crescente no ar, a iminência de um evento inevitável, o desaparecimento completo de um lugar que parecia normal apenas alguns momentos atrás. A praça, com sua combinação de abandono, preservação e silêncio absoluto, transforma-se em um microcosmo do destino da cidade inteira. Cada detalhe, do menor fragmento de utensílio às estruturas maiores, contribui para a narrativa do desaparecimento súbito, e você sente que está no epicentro de uma história maior, gravada na memória da terra e nas marcas silenciosas deixadas pelos habitantes. É impossível não ser afetado, pois cada passo, cada respiração, cada olhar intensifica a percepção da fragilidade e da efemeridade da vida que uma vez floresceu aqui. Enquanto você se afasta da praça central, os arredores da cidade começam a revelar outra camada de mistério. As ruas estreitas e tortuosas, que antes seriam lugares de encontro e comércio, agora estão completamente silenciosas, exceto pelo som dos seus próprios passos ecoando contra as paredes de pedra. Cada curva parece levar a novas surpresas. Portas entreabertas que não deveriam estar abertas, janelas com cortinas movendo-se de forma imperceptível, e pequenos objetos de uso diário espalhados pelo chão, como se seus donos tivessem sido subitamente arrancados da vida cotidiana. É uma sensação desconcertante, e você percebe que a cidade inteira está imersa em um estado de suspensão temporária, um espaço onde passado e presente se misturam de maneira quase sobrenatural. Você se aproxima de um mercado abandonado, as barracas ainda decoradas com tecidos coloridos, cestos de vime cheios de frutas agora murchas, e panelas de ferro repousando sobre pequenas fogueiras apagadas. O aroma do dia anterior ainda parece pairar no ar, uma mistura de pão recém-assado, especiarias e ervas secas. É quase como se o ambiente estivesse esperando você, a testemunha silenciosa de um mundo congelado.
Cada detalhe desperta memórias instintivas de lugares semelhantes que você já visitou ou leu sobre eles, mas aqui tudo é mais intenso, mais vívido, mais real, embora vazio. Seguindo adiante, você entra em uma rua residencial onde as casas pequenas e geminadas ainda guardam sinais de vida cotidiana. As portas entreabertas e os utensílios espalhados sugerem uma rotina interrompida de repente. Uma panela de ferro ainda fumegando levemente, uma criança deixará seu brinquedo de madeira no chão, e roupas estendidas nos varais balançam suavemente com a brisa, como se quisessem te lembrar que a cidade respirava até há pouco. A ausência de qualquer som humano é esmagadora, e você sente um frio leve subir pela espinha, não de medo físico, mas da estranheza de presenciar algo tão incomum. À medida que continua explorando, você nota uma pequena fonte no centro da rua. A água, curiosamente, ainda flui, criando um contraste surreal com o restante da cidade paralisada. Reflexos dançam nas paredes de pedra e em pequenos fragmentos de vidro quebrado, e cada movimento seu se multiplica no brilho líquido, distorcendo sua própria imagem. É fascinante e inquietante ao mesmo tempo, pois revela que certos elementos da cidade resistem ao desaparecimento, funcionando quase como lembretes de que a vida ainda existe, mesmo que de forma fragmentada. Mais à frente, você encontra uma taverna parcialmente destruída, com mesas de madeira ainda enfileiradas e barris de vinho ao lado de portas escancaradas. O ar está impregnado de cheiro de madeira antiga e do vinho que ficou exposto por horas ou dias. Você quase consegue imaginar os risos, as conversas e o tilintar de copos que preenchiam este espaço, mas agora apenas o eco do que foi existe. Cada detalhe, desde o entalhe decorativo na porta até os utensílios de cozinha, parece carregar memórias sutis da vida interrompida, reforçando a sensação de que a cidade inteira desapareceu em um instante. Enquanto caminha por essas ruas, você percebe que a cidade está organizada de maneira que desafia a lógica. Algumas casas parecem maiores por dentro do que por fora, algumas ruas se curvam de maneiras impossíveis, e pequenos becos levam a lugares que não deveriam existir, como praças escondidas ou jardins secretos. Esse efeito de distorção aumenta a sensação de desorientação e mistério, e você sente que a cidade não apenas foi enterrada, ela foi alterada, manipulada, como se estivesse brincando com sua percepção de espaço e tempo. É impossível não se sentir parte de um enigma maior, como se a cidade estivesse contando sua própria história de desaparecimento de maneira silenciosa, mas insistente. Cada passo que você dá aumenta a percepção de que há algo mais profundo acontecendo. As texturas de pedra, madeira e metal parecem intensificar-se sob seus olhos, cores e sombras surgem de maneira mais vívida, criando uma sensação de hiperrealidade. Pequenos detalhes, uma porta entreaberta, uma cortina flutuando, um cesto de frutas ainda intacto, lembram que a vida cotidiana foi abruptamente interrompida, e cada elemento da cidade agora serve como fragmento de uma memória suspensa no tempo. Você começa a sentir que não está apenas observando a cidade, mas que ela, de alguma forma, observa você de volta, silenciosa, paciente e misteriosa. Você se aproxima da periferia da cidade e percebe que o solo, em muitas áreas, está coberto por uma fina camada de poeira que parece ter surgido do nada. Cada passo que dá levanta pequenas nuvens, e o som do seu próprio movimento ecoa de maneira estranha entre as construções silenciosas. Há uma sensação quase palpável de expectativa, como se o terreno estivesse aguardando alguma ação sua para reagir. As casas agora parecem mais imponentes, suas fachadas de pedra adornadas com entalhes complexos que você nunca notou antes, cada uma contando, de maneira silenciosa, histórias de quem viveu ali até o instante do desaparecimento. Enquanto você observa, percebe que a cidade não está apenas vazia, ela está congelada, mas viva de uma forma que desafia qualquer lógica. Ao se aproximar de uma antiga praça central, você vê sinais de uma catástrofe súbita que levou todos embora em um único dia. Carruagens paradas no meio da rua, ferramentas ainda apoiadas nas paredes das oficinas e caldeirões de ferro sobre pequenos fogareiros apagados sugerem um movimento interrompido abruptamente. O vento que passa por essas construções leva consigo partículas de poeira, fazendo com que as sombras das construções se movam lentamente sobre o chão, projetando formas distorcidas e aumentando a sensação de desorientação. Você sente um peso psicológico crescente. Cada detalhe da cidade agora parece contar uma história de desaparecimento silencioso, mas intenso. Seguindo adiante, você chega a uma série de armazéns e depósitos que, à primeira vista, parecem comuns, mas à medida que se aproxima, nota detalhes que indicam pressa e pânico. Prateleiras tombadas, mercadorias espalhadas pelo chão,
Pedaços de tecido rasgados e utensílios de cozinha caídos mostram que a vida da cidade foi abruptamente interrompida. A sensação de desorientação aumenta, pois o tempo parece ter parado de maneira desigual. Alguns objetos mostram sinais de desgaste natural, outros permanecem intactos, quase novos, criando um contraste que desafia sua percepção de realidade. Cada passo seu é acompanhado por ecos que reverberam pelas paredes, reforçando a impressão de que a cidade ainda respira de forma misteriosa. Você então se depara com ruas que antes eram simples caminhos de terra, agora repletas de destroços que bloqueiam parcialmente a passagem, e um cheiro peculiar de madeira queimada e terra úmida se mistura ao ar. O cenário lembra cenários pós-catástrofe de histórias que você leu ou ouviu em filmes, mas com a diferença de que tudo aqui está preservado com precisão quase sobrenatural. A sensação de deslocamento temporal é intensa. Ao olhar para um edifício, você percebe detalhes arquitetônicos que deveriam ter sido destruídos séculos antes, mas permanecem intactos, como se o tempo na cidade estivesse distorcido, congelando momentos de eras distintas em um único instante. Enquanto explora um antigo cais, agora vazio, você nota barcos que parecem ter sido deixados para trás, redes de pesca ainda penduradas e pequenas caixas de madeira flutuando vagamente na água parada. O reflexo do sol sobre a superfície cria efeitos luminosos que distorcem as formas ao redor, e você sente que a cidade está manipulando sua percepção visual, tornando cada movimento mais desconcertante. Pequenas aves voam pelo céu, interrompendo momentaneamente o silêncio, e cada som parece amplificado de maneira estranha, aumentando a sensação de que a cidade tem consciência da sua presença. Ao atravessar a ponte que leva a um antigo bairro residencial, você percebe casas com portas entreabertas e janelas quebradas que revelam interiores congelados no tempo. Cadeiras ainda alinhadas ao redor de mesas, utensílios de cozinha no chão e roupas penduradas nos varais dão a impressão de que os moradores simplesmente desapareceram de forma imediata, deixando para trás uma narrativa silenciosa e visual. Você sente que cada detalhe foi meticulosamente preservado para contar a história de uma cidade que foi enterrada, e que agora desafia sua compreensão. À medida que você se afasta do cais, a luz do sol começa a mudar, criando sombras longas e distorcidas que percorrem a cidade. Cada rua que você percorre parece mais labiríntica do que antes, e você sente que a cidade inteira está projetada para confundir e desorientar, mantendo você preso em uma espécie de limbo sensorial. O vento que passa pelos edifícios leva consigo fragmentos de folhas secas, poeira e pequenos objetos, criando pequenos movimentos que reforçam a sensação de que a cidade não está morta. Ela está, de alguma forma, viva em seu próprio ritmo desconcertante. Você chega ao coração da cidade, onde uma grande praça aberta se revela à sua frente, e imediatamente sente o peso da ausência. A praça deveria ser um espaço de encontro, de comércio e conversas, mas agora é apenas um silêncio quase tangível. O chão está coberto por uma fina camada de areia e poeira, e cada passo seu levanta nuvens que se dissipam lentamente, como se a cidade estivesse absorvendo seu movimento, quase monitorando cada gesto. Ao olhar ao redor, percebe fontes secas, bancos vazios e uma estátua central cuja expressão, antes solene, agora parece zombeteira, como se estivesse testemunhando sua própria perplexidade diante do que restou. A sensação é que o tempo aqui não é linear. Passado, presente e futuro coexistem, criando um efeito desconcertante de déjà vu. Enquanto você explora os arredores da praça, nota pequenas distorções nos edifícios que a cercam. Telhados desabados em ângulos impossíveis, portas que parecem maiores ou menores dependendo do ângulo de visão, e janelas que refletem cenas de uma vida que você nunca vivenciou, como se a cidade estivesse projetando memórias aleatórias para confundir sua mente. Você se lembra de relatos de historiadores que descrevem cidades soterradas em questão de horas, mas a sensação aqui vai além. Não é apenas o desaparecimento físico, mas uma manipulação do espaço e da percepção, como se a própria cidade estivesse viva e observando cada um de seus movimentos. Pequenas sombras dançam em suas margens, provocando reflexos que se misturam à realidade, criando uma tensão psicológica crescente. Seguindo adiante, você encontra ruas estreitas repletas de casas antigas, muitas com portas abertas e interiores congelados no tempo. Utensílios espalhados pelo chão, pratos sujos sobre mesas, brinquedos infantis abandonados, tudo sugere uma interrupção abrupta e inesperada da vida cotidiana. O contraste entre o que está preservado e o que foi destruído por fatores naturais ou pelo tempo cria uma sensação de irrealidade. O ar é pesado, e cada respiração que você dá parece amplificada, ecoando entre as paredes como se a cidade estivesse respondendo à sua presença. Você percebe que está começando a interpretar padrões em lugares onde talvez não existam,
e que sua própria mente está sendo manipulada pelo ambiente. Ao chegar em uma antiga taverna da cidade, você observa que barris de madeira estão intocados, copos ainda sobre mesas e um pequeno fogo apagado no centro do local. O cheiro de fumaça antiga mistura-se com a poeira e com o odor de madeira envelhecida, criando um aroma que é simultaneamente familiar e estranho. Pequenos detalhes: uma faca caída, uma moeda ainda sobre o balcão, uma garrafa com um líquido escuro parcialmente cheia, sugerem uma pausa abrupta na vida ali. Cada elemento aumenta a sensação de que a cidade não foi simplesmente enterrada. Ela foi suspensa, congelada em um instante, como se estivesse aguardando que alguém viesse compreender sua história interrompida. Você se aproxima de um beco que leva a uma série de armazéns menores. As portas de madeira, agora rachadas pelo tempo, revelam interiores cheios de objetos espalhados de maneira aparentemente aleatória. Tecidos, ferramentas e recipientes de cerâmica estão posicionados de forma a desafiar qualquer lógica de organização. Ao tocar em uma prateleira, sente que cada objeto emite uma vibração quase imperceptível, como se lembranças ou ecos de movimentos passados ainda residissem nesses itens. A cidade inteira parece interagir com você de maneira sutil, testando sua percepção e paciência, enquanto você navega entre sombras alongadas e corredores de pedras que se repetem em padrões labirínticos. Conforme você continua sua exploração, nota que a luz do sol se torna mais intensa, filtrando-se por frestas e criando raios que iluminam trechos de paredes com entalhes antigos. Cada raio de luz destaca detalhes que antes passariam despercebidos: marcas de ferramentas, gravuras simbólicas, inscrições que contam fragmentos de histórias pessoais e coletivas. É impossível não sentir uma conexão estranha com aqueles que viveram aqui, mesmo após desaparecerem, parecem deixar um resquício de sua presença em cada detalhe arquitetônico. A cidade, embora enterrada, ainda mantém ecos de vida, convidando você a decifrar seus segredos. Enquanto você se afasta da praça central, entra em uma das ruas laterais que parecem ter escapado da destruição completa, e imediatamente percebe algo inquietante. O silêncio absoluto é quebrado por um sussurro sutil que parece vir de todas as direções. Cada passo que você dá provoca uma resposta quase imperceptível: uma porta rangendo sozinha, uma folha de papel caindo suavemente ao chão, ou o eco de passos que não pertencem a você. A sensação de estar sendo observado se intensifica, como se a cidade estivesse viva de uma forma que você não consegue compreender completamente. O contraste entre o abandono físico e a presença quase consciente de ecos é perturbador. Você se pega olhando para trás repetidamente, esperando ver algo se movendo, mesmo sabendo que deveria estar sozinho. Seguindo pelo beco, nota um antigo mercado, onde barracas e tendas estão ainda montadas, mas vazias. Cestos de vime ainda contêm frutas secas ou restos de vegetais, e tecidos pendurados nas estruturas balançam lentamente com o vento. Você se inclina para observar mais de perto e percebe pequenas imperfeições que não fazem sentido, sombras que não correspondem à direção da luz, reflexos que mostram pessoas que não estão ali, e uma sensação crescente de que os objetos cotidianos possuem intenções próprias. Cada detalhe aparentemente banal contribui para uma tensão sutil, quase psicológica, que penetra sua mente sem que você consiga se defender. Você alcança uma ponte estreita sobre um canal seco, onde a água outrora teria fluído. A madeira rangente da ponte parece quase viva sob seus pés, tremendo com uma frequência que você não consegue medir. Ao olhar para baixo, percebe que o canal não é apenas seco, mas contém objetos submersos em camadas de sedimentos, como carrinhos de mão, cestos e utensílios de cerâmica. Cada item parece estar exatamente onde foi deixado, como se a cidade tivesse congelado o tempo naquele instante. É impossível não imaginar os eventos abruptos que levaram ao enterro completo, e como cada pessoa, animal e objeto foi interrompido de maneira tão definitiva e simultânea. Seguindo adiante, você encontra uma pequena praça secundária, rodeada por casas que ainda exibem sinais de vida, roupas penduradas em cordas, brinquedos espalhados e pequenas ferramentas deixadas sobre mesas. O vento move algumas dessas peças, criando movimentos quase imperceptíveis, que parecem comunicar algo para você. Ao prestar atenção, você percebe que cada objeto parece contar uma história fragmentada, que precisa ser montada em sua mente para que faça sentido. Há uma mistura de familiaridade e estranheza que deixa você desconfortável, mas também curioso, como se a cidade estivesse oferecendo pistas de um passado que nunca conhecerá completamente. Enquanto explora os andares superiores das casas, escuta ruídos leves de portas batendo, janelas rangendo e pequenos estalos de madeira. Nenhum movimento visível acompanha esses sons,
mas eles provocam uma sensação de vida suspensa. A cidade não está completamente morta, mas sim presa em um limbo, onde as memórias do cotidiano persistem. Cada corredor estreito e escada de pedra amplifica o som, tornando cada ruído mais intenso e aumentando sua ansiedade. Você percebe que seu próprio ritmo cardíaco se adapta a esses sons, e que a cidade consegue manipular sua percepção de maneira quase imperceptível. Ao final da rua, surge uma velha igreja parcialmente soterrada. As portas estão entreabertas, revelando um interior escuro e silencioso, onde bancos e altares permanecem intactos. A sensação de abandono é penetrante, mas há algo mais, uma presença palpável que não se vê, mas se sente, como se as energias de todos que frequentaram o local permanecessem ali. Você se aproxima, e cada passo ressoa como um eco de tempos passados, amplificando a estranheza da cidade. É impossível não sentir que a cidade, embora enterrada, mantém seu próprio ritmo e consciência, afetando diretamente sua percepção e emoções. Você deixa a igreja para trás e entra em uma rua mais estreita, quase um beco entre prédios que parecem mais inclinados a cada passo. O chão de pedra irregular ecoa sob seus pés de maneira exagerada, e você nota que cada som se alonga e se multiplica, como se a cidade estivesse brincando com sua percepção auditiva. Cada passo seu provoca um eco que não condiz com a distância real, é mais longo, mais profundo, mais lento do que deveria ser. Você tenta ajustar seu ritmo, mas parece inútil. A cidade tem sua própria cadência, e você é apenas um visitante incerto, tentando acompanhar algo que não pode compreender. A sensação é desconcertante, quase hipnótica, e por um instante você duvida de sua própria memória e da localização de cada edifício. Seguindo em frente, as fachadas das casas parecem se comprimir e se expandir ligeiramente, criando um efeito visual que engana seus olhos. Você percebe portas que não levam a lugar nenhum, janelas que mostram cômodos que não existem mais, e becos que se prolongam infinitamente em ângulos impossíveis. É como se a cidade tivesse seu próprio mapa tridimensional que não obedecer às regras da física que você conhece. O ar ao redor parece carregado de uma tensão silenciosa, e cada respiração sua se mistura com a sensação de que algo, ou alguém, observa cada movimento seu. A estranheza é suficiente para que você acelere o passo, mas também cria uma curiosidade que o mantém caminhando, explorando cada curva e esquina. Ao virar uma esquina, você encontra uma pequena fonte de pedra, ainda com água cristalina que reflete as construções ao redor de maneira ligeiramente distorcida. Ao olhar mais de perto, percebe que o reflexo na água mostra detalhes que não existem no mundo físico. Uma criança brincando onde não há espaço, roupas penduradas que flutuam sem cordas, sombras que se movimentam sem fontes de luz. Cada observação desafia sua lógica, tornando impossível separar realidade de ilusão. Você sente uma mistura de fascínio e apreensão, e nota que seu corpo reage a essas distorções, um frio súbito na nuca, arrepios na espinha e uma tensão exagerada a cada pequeno som. Você continua caminhando e entra em uma praça pequena, rodeada de casas parcialmente enterradas e lojas abandonadas. Cada passo ecoa de forma incomum, e o som das suas botas sobre a pedra parece conversar com o ambiente, como se provocasse respostas invisíveis. O vento, mesmo suave, carrega murmúrios que não conseguem ser identificados, como se a cidade estivesse murmurando segredos antigos que ninguém vivo poderia entender completamente. Você percebe que os ecos não vêm apenas do espaço físico, mas de algo mais profundo, quase como se a cidade tivesse memória própria. Cada som, cada sombra, cada distorção visual contribui para a sensação de que você está sendo manipulado, sem que possa reagir. Seguindo mais adiante, encontra uma torre alta parcialmente soterrada, com escadas de pedra que se enrolam como serpentes. Ao subir, cada degrau ressoa de forma diferente, ecoando ritmos variados que parecem acompanhar seu próprio coração. O topo da torre oferece uma visão parcial da cidade enterrada, telhados quebrados, ruas cobertas por sedimentos, e pequenas árvores que tentam crescer entre escombros. A visão é ao mesmo tempo magnífica e perturbadora, pois mostra a cidade suspensa entre o tempo e o espaço, ainda respirando através de ecos, sombras e murmúrios. A percepção de tempo torna-se fluida, minutos parecem horas, e cada instante é prolongado ou encurtado de forma inexplicável, mantendo sua mente em alerta constante. Ao descer da torre, você sente que o ambiente mudou novamente. Os ecos, antes sutis, agora acompanham cada movimento seu de forma quase consciente, respondendo ao ritmo dos seus passos. Cada corredor estreito, cada porta entreaberta, cada beco se transforma em um labirinto auditivo, desafiando sua noção de direção e distância.
A cidade, embora imóvel, parece viva, moldando suas sensações de maneira delicada, mas persistente. É uma dança silenciosa entre você e o espaço, onde cada som, sombra e reflexo é uma peça de um quebra-cabeça que não pode ser resolvido, mantendo você em um estado constante de alerta, curiosidade e desconforto. Enquanto você se afasta da torre, chega a uma ponte de pedra estreita que cruza um canal lamacento, e percebe como o som da água abaixo distorce e se alonga de maneira desconcertante. Cada respingo parece mais profundo, cada eco mais prolongado, como se a cidade estivesse experimentando os limites da percepção auditiva humana. Você caminha lentamente, sentindo cada pedra sob os pés, tentando usar a lógica para interpretar os sons, mas percebe que ela falha. O eco se comporta de forma completamente imprevisível, criando um ritmo próprio que confunde seu senso de tempo. Mesmo o vento sopra de maneira irregular, como se estivesse participando de um diálogo silencioso com você. A sensação de desorientação aumenta, e você sente a própria respiração se tornar mais consciente, cada inalação e exalação amplificada pelo ambiente. No meio da ponte, nota pequenas rachaduras no parapeito e folhas secas presas nas junções das pedras, que se movem levemente com o vento, criando sombras que dançam de forma quase hipnótica sobre a água abaixo. O reflexo do céu e das construções distorcidas no canal intensifica a confusão. Prédios parecem alongar-se ou encurtar-se conforme você se movimenta, e o próprio reflexo da ponte se altera sutilmente, fazendo você questionar se está realmente caminhando em linha reta. A sensação de labirinto sonoro se intensifica, e você percebe que qualquer tentativa de medir espaço ou tempo falha. Cada passo é acompanhado por um eco que responde não apenas aos seus movimentos, mas também às suas expectativas, tornando impossível antecipar o que virá a seguir. Ao atravessar a ponte, você entra em uma praça circular parcialmente coberta por escombros e vegetação rasteira. Os sons de seus próprios passos se multiplicam, ricocheteando entre os prédios e causando uma sensação quase de tridimensionalidade auditiva, onde ecos surgem de direções que você sabe que não existem. Pequenos detalhes chamam sua atenção: uma cadeira caída com teias de aranha, uma jarra de barro rachada, algumas pedras arrastadas pelo vento. Cada um desses elementos, por mais simples que seja, contribui para a sensação de que o espaço físico está sendo manipulado de forma sutil, quase como se a própria cidade estivesse viva e observando sua reação a cada movimento. Você segue um corredor estreito, ladeado por prédios que parecem pressioná-lo, criando um efeito claustrofóbico. As paredes ecoam seus passos de maneira irregular. Às vezes, o som parece vir de frente, outras vezes de trás ou dos lados, mesmo que não haja fontes de eco possíveis. Cada passo seu provoca uma ressonância diferente, tornando a caminhada desconcertante e exigindo atenção total. A percepção do tempo se altera, minutos se arrastam como se fossem horas, e cada instante parece carregado de significado, mesmo que você não consiga identificá-lo. É uma sensação perturbadora e fascinante ao mesmo tempo, como caminhar por uma cidade que é uma entidade viva, moldando suas percepções e explorando suas respostas psicológicas. Mais adiante, encontra um arco de pedra parcialmente desmoronado, marcado por musgo e líquens que se movem suavemente com a brisa. Ao passar por ele, percebe que os ecos mudam de tom, como se a cidade estivesse testando seus limites de percepção auditiva novamente. Cada som produzido por seus passos reverbera de forma diferente, ressoando em tons baixos, altos e médios, criando uma espécie de sinfonia caótica que confunde e fascina simultaneamente. Você sente que precisa desacelerar, mas também é irresistivelmente atraído a continuar explorando, curioso para descobrir até onde essa manipulação sutil de espaço e som pode levá-lo. A cidade parece expandir-se e contrair-se à vontade, brincando com sua mente e mantendo você em estado de alerta constante. Ao seguir adiante, a sensação de eco prolongado começa a afetar suas memórias recentes. Você questiona se já percorreu aquela rua antes, se aquele beco é novo ou repetido. A percepção de distância se dissolve, e você sente que cada esquina pode ser tanto um caminho para frente quanto uma volta ao ponto inicial. É como caminhar dentro de uma sinfonia de ecos, cada nota desafiando sua lógica e reforçando a ideia de que a cidade enterrada em um único dia não é apenas física, mas também psicológica, moldando a percepção de quem ousa atravessá-la. Você avança por um beco estreito ladeado por muros de tijolos queimados pelo sol e parcialmente cobertos por era rasteira, e sente uma estranha sensação de repetição, como se já tivesse passado por ali antes, mas de alguma forma nunca estivesse ali exatamente. O eco de seus passos, agora mais intenso, reverbera entre os prédios como se cada tijolo tivesse sido posicionado para prolongar e distorcer o som,
criando uma espécie de labirinto auditivo que desafia sua orientação. Cada respiração parece amplificada e ressoa por todo o beco, fazendo com que você se sinta observado, mesmo que não haja ninguém por perto. O silêncio entre os ecos é tão carregado que você sente o peso do espaço ao seu redor, como se a própria cidade respirasse junto com você. O chão irregular, formado por pedras gastas e paralelepípedos soltos, exige atenção constante. Um passo em falso poderia desequilibrar sua caminhada, e você nota pequenos detalhes que indicam a presença humana que desapareceu abruptamente. Uma sandália deixada de lado, um cesto de vime quebrado, marcas de rodas de carroças antigas. Todos esses elementos reforçam a ideia de que a cidade foi abandonada repentinamente, e que, em algum momento, a vida pulsou ali com intensidade antes de ser interrompida de forma drástica. A percepção de tempo se fragmenta. Você tenta calcular há quanto tempo está andando, mas cada som prolongado ou eco inesperado desestabiliza qualquer cronologia lógica. Enquanto segue adiante, os prédios ao seu redor parecem alternar entre próximos e distantes, como se a cidade estivesse se remodelando diante dos seus olhos. Um beco se estreita abruptamente e depois se abre em uma pequena praça sem aviso, com pedras parcialmente cobertas de musgo e água acumulada em poças escuras refletindo o céu nublado. Cada reflexo é distorcido, criando a sensação de que a cidade possui múltiplos níveis invisíveis ou camadas sobrepostas, uma dimensão arquitetônica que desafia a lógica. Você sente a necessidade de se apoiar nos muros para manter o equilíbrio, mas cada toque parece despertar vibrações sutis, como se o próprio material da cidade estivesse consciente da sua presença. Em um canto da praça, você encontra um pequeno chafariz de pedra, seco e coberto de limo, mas o eco do gotejamento de água imaginária parece preencher o espaço, criando uma música silenciosa que só sua mente percebe. Essa percepção sensorial híbrida entre realidade e ilusão aumenta a sensação de desorientação, e você começa a notar pequenas alterações na geometria dos edifícios, janelas que se tornam maiores ou menores dependendo do ângulo, portas que parecem mudar de posição. Cada tentativa de entender a lógica espacial falha, e você percebe que a cidade não é apenas física, mas psicológica. Ela manipula seus sentidos, prolonga a sensação de confusão e mantém você em alerta constante. Ao caminhar para fora da praça, chega a um arco de pedra que conecta dois prédios e, ao atravessá-lo, sente que os ecos mudam de timbre. Sons agudos surgem de repente, seguidos por graves profundos, criando uma composição auditiva que desafia sua percepção de espaço. Você tenta localizar a origem de cada som, mas percebe que não há uma fonte concreta. Cada passo ecoa de forma diferente do anterior, tornando impossível estabelecer qualquer padrão. A cidade parece brincar com sua mente, usando a acústica como uma extensão de sua arquitetura enigmática. Mais à frente, uma série de ruas estreitas se bifurca em ângulos impossíveis, algumas terminando abruptamente em paredes cegas, outras em portões parcialmente abertos que revelam pátios internos inundados de sombras alongadas pelo sol poente. Cada passo faz você questionar se está se aproximando de uma saída ou sendo guiado para um ciclo repetitivo. É como se a cidade tivesse sido projetada para confundir até o mais atento dos exploradores, prolongando a sensação de desorientação e incerteza. Você sente que precisa desacelerar, respirar fundo e focar nos pequenos detalhes. A textura do chão, a cor das paredes, a posição dos cestos de madeira, para manter algum controle sobre a experiência. Enquanto continua, percebe que cada beco e cada rua parecem se estender além do que seria fisicamente possível, criando uma sensação de infinito dentro de limites aparentemente finitos. Essa manipulação espacial não é apenas visual, mas tátil e sonora. Cada pedra, cada tijolo, cada eco contribui para a sensação de que você caminha por uma cidade que não foi apenas enterrada, mas transformada em um quebra-cabeça mental que desafia a percepção e a lógica. Cada passo, cada som, cada sombra prolonga a experiência, fazendo você se perguntar se algum dia realmente sairá desse labirinto de ecos intermináveis. Você alcança uma rua larga, mas estranhamente silenciosa, onde o peso do espaço parece mais intenso do que antes. O ar parece mais denso, como se cada molécula estivesse comprimida, forçando cada respiração a exigir esforço extra. Mesmo sem vento, você sente pequenas vibrações pelo chão que acompanham seus passos, uma sensação que faz sua mente questionar se são ecos da cidade ou de sua própria ansiedade crescente. As construções ao redor são grandiosas, mas em um estado de abandono que beira o surreal. Janelas quebradas revelam interiores vazios e móveis tombados, enquanto portas entreabertas escondem escadas que descem para sombras que parecem engolir qualquer luz.
Cada detalhe amplifica a sensação de que você está preso em um espaço que rejeita sua presença e manipula sua percepção do real. A atmosfera carregada parece intensificar a memória de cada passo, cada som, como se a cidade estivesse registrada em você, e você em cada parede, cada pedra. O chão de paralelepípedos irregulares apresenta marcas de rodas antigas e pegadas que desaparecem de forma inconsistente, aumentando a impressão de que o tempo aqui não segue uma lógica linear. Você tenta se orientar pelo sol, mas percebe que a luz muda de intensidade e direção de maneira imprevisível, como se estivesse sendo guiado por uma geometria invisível que não obedecer às regras naturais. Cada sombra parece projetar formas que não pertencem ao objeto que a cria, intensificando a sensação de estranheza. Ao passar por um conjunto de edifícios colapsados parcialmente, você nota que algumas paredes apresentam inscrições antigas e símbolos que parecem pulsar levemente à medida que você se aproxima. A cidade parece reagir à sua presença. Cada gesto seu, inclinar-se, tocar uma pedra, respirar fundo, provoca pequenas alterações no ambiente, como se estivesse viva de forma sutil e consciente. Ao ouvir o eco de seus próprios passos ressoando de forma desigual, você sente que cada corredor e cada rua tem uma memória própria, prolongando a sensação de desorientação e suspense psicológico. Você encontra um pátio interno com uma fonte seca no centro, cercada por colunas quebradas. A ausência de água intensifica o silêncio e a sensação de isolamento, enquanto a luz filtrada entre rachaduras e janelas cria padrões que parecem se mover lentamente, hipnotizando seus olhos. Cada som que você imagina, o gotejar de água, o bater de asas de um pássaro, parece amplificado, como se a cidade captasse e reproduzisse cada mínimo ruído de forma prolongada, aumentando seu estado de alerta. Ao tentar avançar, cada passo cria novas reverberações que se prolongam por corredores vizinhos, fazendo você questionar se está se movendo para frente ou apenas percorrendo um círculo invisível. Enquanto explora mais profundamente, você percebe que cada esquina esconde surpresas visuais e auditivas, portas que se movem imperceptivelmente, sombras que se alongam mais do que deveriam, pequenos objetos de madeira ou metal que parecem ter sido deslocados por mãos invisíveis. Essa constante alteração do ambiente contribui para uma experiência psicológica que mistura realidade e percepção, tornando impossível distinguir o que é tangível do que é fruto da imaginação afetada pelo espaço. A cidade, embora imóvel, parece orquestrar sua própria narrativa, desafiando você a compreender sua lógica enquanto mantém a sensação de que o espaço se alonga infinitamente. A sensação de confinamento é paradoxal. Mesmo em áreas abertas, você sente a pressão invisível das paredes próximas, a densidade do ar, a manipulação sonora, e a geometria instável dos prédios faz cada rua parecer mais longa ou mais curta do que realmente é. Cada tentativa de racionalizar a situação é frustrada pelos efeitos combinados de ecos, sombras e alterações espaciais que se intensificam à medida que você avança. Você começa a compreender que a cidade não é apenas física, mas também uma construção mental, projetada para prolongar a desorientação e o desconforto psicológico de qualquer visitante que se aventure em seus limites. No final, ao alcançar o que parece ser uma saída, você hesita. O eco de passos que não são seus, o silêncio carregado e a sensação de densidade do ar continuam a acompanhá-lo, lembrando que mesmo ao escapar do espaço físico, a influência da cidade se mantém em sua percepção. Cada rua, cada corredor e cada edifício deixou uma marca sensorial e emocional, transformando o simples ato de caminhar em um desafio constante de orientação, resistência e adaptação à arquitetura labiríntica de uma cidade que foi enterrada em um único dia, mas que permanece viva em cada detalhe sensível que ainda consegue sentir. Enquanto finalmente deixa para trás os corredores, salas e capelas que desafiaram sua mente, você sente o ar se tornar mais leve, como se o próprio espaço estivesse soltando a pressão acumulada. Cada respiração agora é profunda e tranquila, carregando consigo a sensação de libertação após uma longa prova. Você percebe que, embora a experiência tenha sido intensa, cada passo pelo monastério também ofereceu um tipo de beleza estranha, padrões, luzes, sombras e sons que se entrelaçaram em uma dança silenciosa, quase poética, ao longo do seu percurso. Imagine-se agora caminhando por um jardim aberto, o sol filtrando suavemente pelas folhas, a brisa movendo flores e grama em um ritmo lento e constante. O calor gentil do sol aquece sua pele, os aromas naturais substituem os odores pesados e úmidos dos corredores internos, e o som de pássaros distantes suaviza cada memória de inquietação. A mente, tão sobrecarregada de estímulos, começa a se reorganizar, permitindo que cada sensação intensa seja processada com clareza e calma. Enquanto você anda, nota pequenos detalhes que antes passariam despercebidos,
O brilho de uma pétala ao sol, o canto de um inseto, a textura da terra sob os pés. Cada percepção simples traz uma sensação de segurança, lembrando que, embora lugares possam desafiar sua mente, você possui a capacidade de se reconectar ao mundo real, à calma e à ordem natural. É como se cada passo pelo jardim fosse uma afirmação silenciosa de que você está seguro e presente, mesmo após experiências perturbadoras. A respiração torna-se ritmada, quase musical, e cada batida do coração sente-se alinhada ao fluxo da natureza ao redor. Você percebe que, apesar da intensidade do que vivenciou, é capaz de refletir sobre cada sensação sem medo. O monastério ensinou, de uma forma extrema, a sensibilidade da percepção, mas agora essa sensibilidade pode ser apreciada com suavidade e gratidão. Por fim, sente-se sentado em um banco de pedra, olhando para o horizonte, observando o sol descendo lentamente e tingindo o céu com tons dourados e suaves vermelhos. Permita-se permanecer neste momento por alguns instantes, absorvendo a sensação de segurança, de distância da inquietação e de tranquilidade crescente. Cada sombra agora parece inofensiva, cada som distante, harmônico. Sua mente repousa em um estado de alerta gentil, sem tensão, pronta para relaxar. Enquanto fecha os olhos, respire fundo mais uma vez e permita que a sensação de calma penetre cada músculo, cada pensamento. Lembre-se de que, embora lugares e experiências possam desafiar sua percepção, você tem sempre o poder de retornar ao equilíbrio, à serenidade e à segurança do momento presente. Boa noite e bons sonhos.